Milionária adota uma idosa, mas descobre um passado sombrio. Uma chave misteriosa revela segredos que não deveriam vir à tona. Um escândalo ameaça a carreira e a família da jovem herdeira. A idosa desaparece, deixando pistas que podem mudar tudo. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e conte para nós de qual cidade você está nos assistindo. O sol da manhã paulistana refletia nos imensos janelões do apartamento de cobertura no bairro do Morumbi, criando um espetáculo de luz que dançava sobre os móveis de design exclusivo. Para muitos, aquele cenário representaria o ápice do sucesso, mas para Helena Mendonça Albuquerque, aos 28 anos, era apenas mais um lembrete do vazio que preenchia sua vida. Helena observava a cidade que despertava, seus olhos verdes fixos no horizonte repleto de arranha-céus. Seu reflexo no vidro mostrava uma mulher jovem e elegante. Cabelos castanhos escuros perfeitamente alinhados, rosto de traços finos que frequentemente estampava as capas das revistas de negócios. Mas por trás daquela imagem de perfeição, escondia-se uma solidão profunda que nem todo o dinheiro do mundo poderia preencher. Senhorita Helena, o café da manhã está servido, anunciou Dona Zulmira, a governanta que trabalhava para a família há décadas. Helena virou-se, forçando um sorriso. Obrigada, Zulmira. Já vou descer. Enquanto caminhava pela ampla sala de estar, seus passos ecoavam no piso de mármore italiano. As paredes ostentavam obras de arte valiosas, testemunhas silenciosas de uma vida de privilégios. Helena parou diante de um retrato de seus pais, Augusto e Elisa Albuquerque, falecidos em um acidente de helicóptero quando ela tinha apenas 5 anos. Bom dia, pai. Bom dia, mãe, murmurou, tocando levemente a moldura dourada. Era um ritual diário, uma tentativa de manter viva a memória de um tempo que mal conseguia lembrar. Na sala de jantar, uma mesa imponente estava posta para uma pessoa. Helena sentou-se olhando para o banquete preparado exclusivamente para ela. Frutas exóticas, pães artesanais, queijos importados. Tudo ali gritava luxo e exclusividade, mas para Helena era apenas mais um lembrete de sua solidão. Algum compromisso para hoje, senhorita? Perguntou Zulmira, servindo o café. Reunião com o conselho às 10h, respondeu Helena, mexendo distraidamente na xícara. E depois almoço com os acionistas. Zulmira assentiu, seu olhar carregado de preocupação maternal. A senhorita precisa se alimentar melhor. Está muito magra. Helena sorriu, genuinamente tocada pela preocupação da governanta. Zulmira era o mais próximo que tinha de uma figura materna, mas o abismo social entre elas sempre impediu uma conexão mais profunda. Terminando o café apressadamente, Helena dirigiu-se ao closet do tamanho de um apartamento. Escolheu um tailleur azul marinho de grife, sapatos de salto e joias discretas, mas valiosas. Sua imagem no espelho refletia a executiva poderosa que o mundo conhecia, mas seus olhos traíam a menina órfã que ainda vivia dentro dela. No elevador privativo que a levava à garagem, Helena checou as notificações em seu smartphone de última geração. Dezenas de e-mails, mensagens e lembretes piscavam na tela, todos exigindo sua atenção imediata. Era a presidente mais jovem da história da Albuquerque Enterprises, um conglomerado que atuava em diversos setores da economia brasileira. Seu motorista, Joaquim, já a esperava ao lado da limusine blindada. Bom dia, doutora Helena, para a empresa. Bom dia, Joaquim. Sim, por favor, respondeu ela, mergulhando no interior luxuoso do veículo. Enquanto o carro serpenteava pelas ruas congestionadas de São Paulo, Helena observava a cidade através dos vidros escurecidos. Pessoas apressadas, vendedores ambulantes, executivos em seus carros importados, um microcosmo da desigualdade brasileira. Ela se perguntava quantos ali viviam vidas plenas, rodeados de amor e afeto genuíno. Na sede da Albuquerque Enterprises, um arranha-céu imponente no coração da Avenida Paulista, Helena foi recebida com a deferência habitual. Seguranças, recepcionistas e assistentes, todos se curvavam ligeiramente à sua passagem. No elevador executivo, sozinha novamente, ela respirou fundo, preparando-se para mais um dia de decisões milionárias e jogos de poder corporativo. Ao entrar em seu escritório no último andar,
foi recebida por sua assistente pessoal, Camila. Bom dia, doutora Helena. O vice-presidente Gustavo Mendes solicitou uma reunião urgente antes do conselho. Ele disse que é sobre o projeto na Amazônia. Helena franziu o senho. Gustavo era ambicioso e muitas vezes questionava suas decisões. Avise que o receberei em 15 minutos. Sozinha novamente, Helena caminhou até a janela de seu escritório. Lá embaixo a cidade pulsava. Milhões de vidas entrelaçadas em uma dança frenética. Ela se perguntava quantas daquelas pessoas sentiam o mesmo vazio que a consumia. Um toque na porta interrompeu seus pensamentos. Era Gustavo, impecável em seu terno italiano, um sorriso que não alcançava os olhos. Helena, precisamos conversar sobre o projeto de reflorestamento. Os números não estão batendo e os acionistas estão nervosos. Ela assentiu, voltando à sua mesa. Mostre-me os relatórios, Gustavo. Enquanto se aprofundavam em gráficos e projeções financeiras, Helena sentia o peso de suas responsabilidades. Não era apenas seu legado em jogo, mas o futuro de milhares de funcionários e o impacto de suas decisões no meio ambiente. A manhã passou em um borrão de reuniões, telefonemas e decisões cruciais. No almoço com os acionistas, Helena navegou habilmente pelas águas turbulentas da política corporativa, mas por dentro sentia-se exausta e vazia. De volta ao seu escritório, ao final da tarde, Helena olhou novamente pela janela. O sol começava a se pôr, pintando o céu de São Paulo com tons de laranja e rosa. Era beleza pura, mas ela se sentia incapaz de apreciá-la plenamente. Foi então que seus olhos pousaram sobre um anúncio em um prédio vizinho. Lar São Francisco, abrigo para idosos. Algo naquele simples cartaz tocou Helena profundamente. Ela pensou em todas as pessoas ali, talvez tão solitárias quanto ela, mas no outono de suas vidas. Naquele momento, uma ideia começou a se formar em sua mente. Uma ideia louca, impulsiva, mas que fazia seu coração bater mais forte pela primeira vez em anos. Camila, chamou ela pela intercomunicador. Cancele meus compromissos para amanhã de manhã. Tenho algo importante para fazer. Enquanto guardava seus pertences, Helena sentiu uma onda de expectativa que há muito não experimentava. Amanhã seria diferente. Amanhã, ela daria o primeiro passo para preencher o vazio em sua vida. Mal sabia Helena que essa decisão mudaria não apenas sua vida, mas desencadearia uma série de eventos que sacudiriam as estruturas de seu mundo cuidadosamente construído. A manhã seguinte amanheceu nublada, como se o céu de São Paulo refletisse a incerteza no coração de Helena. Ela acordou mais cedo que o habitual, uma energia nervosa pulsando em suas veias. Vestiu-se de forma simples, optando por jeans e uma blusa de algodão, um visual que contrastava drasticamente com seus habituais ternos de grife. Senhorita Helena, tem certeza de que não quer que eu a acompanhe? Perguntou Zulmira, a preocupação evidente em sua voz. Helena sorriu, tocada pela preocupação da governanta. Não se preocupe, Zulmira. Isso é algo que preciso fazer sozinha. Ao sair do prédio, Helena dispensou a limusine e o motorista, optando por um táxi comum. O motorista, um senhor de meia idade chamado Seu José, olhou surpreso pelo retrovisor ao ouvir o endereço. Lar São Francisco? A senhora tem algum parente lá? Perguntou ele, curioso. Não, respondeu Helena, um pequeno sorriso nos lábios. Ainda não. O Lar São Francisco era um edifício antigo, mas bem conservado, no bairro do Bom Retiro. Helena sentiu um frio na barriga ao passar pelos portões. No jardim, alguns idosos conversavam em bancos ou caminhavam lentamente pelas alamedas. Na recepção, foi recebida por uma jovem enfermeira de sorriso acolhedor. Bom dia! Em que posso ajudá-la? Helena hesitou por um momento. Eu gostaria de conhecer os residentes. Estou pensando em adotar alguém. A enfermeira, cujo crachá identificava como Beatriz, arregalou os olhos em surpresa. Adotar? Isso é incomum. Geralmente recebemos visitas de familiares ou voluntários. Eu sei que é um pedido estranho, Helena admitiu, mas não tenho família e pensei que talvez eu pudesse fazer a diferença na vida de alguém aqui. Beatriz assentiu, compreensiva. Entendo. Bem, que tal começarmos com um tour? Posso apresentá-la a alguns de nossos residentes. Enquanto caminhavam pelos corredores,
Helena observava os rostos enrugados, alguns sorridentes, outros melancólicos. Cada um carregava uma história, uma vida inteira de experiências. Ela conversou com vários idosos, ouvindo suas histórias com genuíno interesse. Foi então que, ao passar pela sala de estar comunal, seus olhos se fixaram em uma senhora sentada sozinha, perto da janela. Havia algo nela, uma dignidade silenciosa, que imediatamente capturou a atenção de Helena. "Quem é aquela senhora?" perguntou a Beatriz. Aquela é Dona Isolda. Ela chegou há alguns meses. É uma figura interessante." Helena se aproximou lentamente. Dona Isolda tinha cabelos grisalhos perfeitamente arrumados, e seus olhos azuis, emoldurados por rugas profundas, pareciam conter um oceano de sabedoria. "Olá", disse Helena suavemente. "Posso me sentar com a senhora?" Dona Isolda ergueu os olhos, estudando Helena com um olhar penetrante. "Claro, minha jovem. Sempre há espaço para boa companhia." Helena sentou-se imediatamente cativada pela aura da idosa. "Eu sou Helena. É um prazer conhecê-la, Dona Isolda." "O prazer é meu, Helena. Diga-me, o que traz uma jovem tão bonita a um lugar como este em uma manhã de terça-feira?" Havia algo na voz de Dona Isolda, um tom melodioso com um leve sotaque que Helena não conseguia identificar, que a fez sentir-se instantaneamente à vontade. Para ser honesta, Helena começou surpreendendo-se com sua própria franqueza. "Eu vim porque me sinto sozinha." Dona Isolda sorriu, um sorriso que iluminou todo o seu rosto. "Ah, a solidão. Ela não discrimina, sabe? Rica ou pobre, jovem ou velha, ela nos visita a todos em algum momento." Helena assentiu, sentindo uma conexão imediata. "A senhora parece saber muito sobre isso." "Minha querida, vivi o suficiente para conhecer tanto a companhia quanto a solidão. Ambas têm seus encantos e desafios." Nas horas que se seguiram, Helena se viu completamente absorta na conversa com Dona Isolda. A idosa falava sobre suas viagens pelo mundo, sobre amores perdidos e encontrados, sobre a alegria de viver cada dia como se fosse o último. "Sabe, Helena", disse Dona Isolda em determinado momento, "a vida é como um grande teatro. Às vezes somos protagonistas, às vezes somos coadjuvantes, e às vezes somos apenas espectadores. O importante é aproveitar cada ato." Aquelas palavras tocaram Helena profundamente. Ela sentiu como se tivesse encontrado algo que nem sabia que estava procurando. Quando Beatriz veio informar que o horário de visitas estava acabando, Helena se surpreendeu ao ver que horas haviam se passado. Ela não queria ir embora. "Dona Isolda", Helena começou hesitante, "eu sei que isso pode parecer estranho, mas eu gostaria de visitá-la novamente. Na verdade, eu estava pensando se a senhora..." Dona Isolda a interrompeu com um sorriso gentil. "Minha querida, não precisa dizer mais nada. Eu adoraria receber suas visitas. Quanto ao resto, bem, deixemos que o tempo nos mostre o caminho, não é mesmo?" Helena saiu do Lar São Francisco sentindo-se leve, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. No táxi de volta para casa, ela não conseguia parar de pensar em Dona Isolda e na conexão instantânea que havia sentido. Ao chegar em seu apartamento, Helena foi recebida por uma Zulmira ansiosa. "Senhorita Helena, estávamos preocupados. O senhor Gustavo ligou várias vezes. Disse que é urgente." Helena suspirou, lembrando-se subitamente de suas responsabilidades. Pegou o telefone e viu dezenas de chamadas perdidas e mensagens. A realidade de sua vida voltava a se impor. Enquanto retornava às ligações e respondia às mensagens, Helena sentia-se dividida entre dois mundos. De um lado, o universo corporativo que sempre conheceu. Do outro, a promessa de uma conexão genuína que havia vislumbrado naquela tarde. Naquela noite, deitada em sua cama king size, Helena tomou uma decisão. Ela voltaria ao Lar São Francisco, continuaria a conhecer Dona Isolda. E quem sabe, talvez, pudesse transformar aquele encontro inesperado em algo mais, algo que preenchesse o vazio que a tanto carregava. Mal sabia Helena que essa decisão desencadearia uma série de eventos que mudariam sua vida para sempre, trazendo à tona segredos há muito enterrados e desafiando tudo o que ela acreditava saber sobre si mesma e sua família. As semanas seguintes trouxeram uma nova rotina à vida de Helena.
Entre reuniões de diretoria e decisões corporativas, ela agora reservava tempo para visitas regulares ao Lar São Francisco. Cada encontro com Dona Isolda era como abrir um novo capítulo de um livro fascinante, repleto de histórias e sabedoria de vida. Numa tarde particularmente agradável, Helena chegou ao asilo carregando uma cesta de frutas frescas. Encontrou Dona Isolda no jardim, alimentando os pássaros. "Ah, minha querida!" exclamou a idosa ao vê-la. "Que bom que veio! Os passarinhos estão especialmente musicais hoje." Helena sorriu, sentando-se ao lado dela no banco. "Trouxe algumas frutas para a senhora. Espero que goste." Dona Isolda examinou o conteúdo da cesta com olhos brilhantes. "Que maravilha! Sabe, Helena, cada fruta tem sua própria história. Veja esta manga, por exemplo. Ela me lembra de uma viagem que fiz à Índia há muitos anos." E assim, começou mais uma tarde de histórias fascinantes. Helena ouvia atentamente enquanto Dona Isolda narrava suas aventuras pelo mundo, seus olhos azuis cintilando com as lembranças. "A senhora deve ter conhecido tantas pessoas interessantes", comentou Helena, fascinada. Dona Isolda assentiu, um sorriso nostálgico em seus lábios. "Oh, sim. Mas sabe, Helena, às vezes as pessoas mais interessantes são aquelas que encontramos nos lugares mais inesperados, como você, por exemplo." Helena sentiu-se tocada pelo comentário. "Eu? Mas a minha vida é tão comum comparada às suas aventuras." A idosa riu suavemente. "Minha querida, não existe vida comum. Cada pessoa é um universo inteiro de possibilidades. Conte-me mais sobre você. O que a move? O que a faz sorrir?" Foi então que Helena se viu abrindo seu coração como nunca antes. Falou sobre a perda precoce dos pais, sobre a solidão que sentia mesmo cercada de luxo e pessoas, sobre o peso das responsabilidades que carregava. Dona Isolda ouviu atentamente, seus olhos cheios de compreensão. Quando Helena terminou, a idosa pegou suas mãos entre as suas, um gesto surpreendentemente reconfortante. "Helena, você carrega um fardo pesado para alguém tão jovem. Mas lembre-se, a vida não é apenas sobre responsabilidades e expectativas. É sobre conexões, sobre momentos de alegria, sobre encontrar beleza nas pequenas coisas." Aquelas palavras tocaram Helena profundamente. Ela sentiu lágrimas se formando em seus olhos, uma emoção que há muito não experimentava. "Como posso fazer isso?" perguntou ela, sua voz quase um sussurro. "Como posso encontrar essa alegria quando tudo ao meu redor parece tão vazio?" Dona Isolda sorriu, um sorriso cheio de carinho e sabedoria. "Comece com pequenos passos, minha querida. Observe o pôr do sol. Sinta o cheiro da chuva. Sorria para um estranho na rua. E, mais importante, abra seu coração para novas possibilidades." Naquele momento, algo mudou dentro de Helena. Era como se uma luz tivesse se acendido em um quarto escuro por muito tempo. As visitas continuaram, e com cada encontro, o vínculo entre Helena e Dona Isolda se fortalecia. A jovem empresária começou a ver o mundo com novos olhos, encontrando alegria em coisas que antes passavam despercebidas. No escritório, as mudanças não passaram despercebidas. Camila, sua assistente, notou um brilho diferente nos olhos de sua chefe. Até mesmo Gustavo, o ambicioso vice-presidente, comentou sobre sua atitude mais relaxada nas reuniões. Uma tarde, após uma reunião particularmente tensa com investidores, Helena surpreendeu a todos ao sugerir que fizessem uma pausa para apreciar a vista da cidade do terraço do edifício. "Vida não é só números e gráficos", ela disse, para o espanto de seus colegas. "Às vezes precisamos parar e respirar." Enquanto o grupo observava a cidade lá embaixo, Helena pensou em Dona Isolda e sorriu. Ela estava aprendendo a encontrar beleza nos momentos mais inesperados. As semanas se transformaram em meses, e Helena se viu cada vez mais próxima de Dona Isolda. A ideia de adoção, que inicialmente parecia uma loucura, agora se apresentava como uma possibilidade real e reconfortante. Foi numa dessas visitas que Helena finalmente criou coragem para tocar no assunto. "Dona Isolda", começou ela nervosa, "não sei se a senhora se lembra, mas quando nos conhecemos, eu mencionei que estava pensando em adotar alguém." A idosa a olhou com curiosidade. "Sim, lembro-me. E o que você decidiu, minha querida?" Helena respirou fundo.
Eu gostaria de adotá-la, Dona Isolda. Sei que pode parecer estranho, mas a senhora se tornou tão importante para mim. É como se tivéssemos nos conhecido há uma vida inteira. Dona Isolda ficou em silêncio por um momento, seus olhos azuis estudando o rosto ansioso de Helena. Então, lentamente, um sorriso se formou em seus lábios. "Oh, minha querida Helena", disse ela, sua voz embargada de emoção. "Você não faz ideia de como isso significa para mim. Eu adoraria ser sua família." As duas se abraçaram, lágrimas de alegria escorrendo por seus rostos. Era o início de um novo capítulo em suas vidas, uma promessa de dias mais brilhantes e cheios de afeto. Nos dias que se seguiram, Helena mergulhou nos preparativos para levar Dona Isolda para casa. Ela transformou um dos quartos de hóspedes em um espaço acolhedor, cheio de livros e plantas, exatamente como a idosa gostava. No entanto, enquanto Helena se perdia nos detalhes felizes desse novo arranjo, ela não percebia que sua decisão havia despertado o interesse de certas pessoas. No escritório, Gustavo observava as mudanças em Helena com um misto de curiosidade e preocupação. E nas sombras, figuras do passado começavam a se movimentar, intrigadas com essa súbita mudança na vida da jovem herdeira dos Albuquerque. O que Helena não sabia era que sua decisão de abrir o coração e sua casa para Dona Isolda estava prestes a desencadear uma série de eventos que trariam à tona segredos há muito enterrados, testando não apenas seu novo laço familiar, mas também tudo o que ela acreditava saber sobre si mesma e seu passado. O dia da mudança de Dona Isolda para a cobertura de Helena amanheceu ensolarado, como se o próprio céu celebrasse essa nova fase. Helena acordou cedo, um misto de ansiedade e expectativa, fazendo seu coração bater mais rápido. "Zulmira, está tudo pronto para a chegada de Dona Isolda?" perguntou Helena enquanto tomava seu café da manhã apressadamente. A governanta assentiu, um sorriso caloroso em seu rosto. "Sim, senhorita. O quarto está impecável e preparei um almoço especial para dar as boas-vindas." Helena sorriu, grata pela compreensão e apoio de Zulmira. "Obrigada. Isso significa muito para mim." Ao chegar ao lar São Francisco, Helena encontrou Dona Isolda já esperando, uma pequena mala ao seu lado. A idosa parecia radiante, seus olhos azuis brilhando de expectativa. "Minha querida", disse Dona Isolda, abraçando Helena calorosamente. "Estou tão feliz que este dia finalmente chegou." Enquanto ajudava Dona Isolda a entrar no carro, Helena notou um homem observando-as de longe. Ele parecia fora de lugar, vestido formalmente demais para uma manhã de sábado no asilo. Quando seus olhares se cruzaram, o homem virou-se rapidamente e desapareceu. Helena franziu o senho, uma sensação estranha se instalando em seu estômago. Mas a alegria de Dona Isolda logo afastou essa preocupação momentânea. Durante o trajeto, Dona Isolda observava a cidade com olhos maravilhados. "Sabe, Helena", ela comentou, "São Paulo mudou tanto desde a última vez que andei por essas ruas. Mas algumas coisas permanecem as mesmas." "A senhora conhecia bem a cidade?" perguntou Helena, curiosa. Um lampejo de algo, tristeza, nostalgia, passou pelos olhos de Dona Isolda. "Oh, sim. Vivi aqui por muitos anos, há muito tempo atrás. Mas isso é história antiga." Ao chegarem ao apartamento, Zulmira as recebeu calorosamente. Dona Isolda ficou encantada com o quarto preparado para ela, especialmente com a vista panorâmica da cidade. "É como se eu pudesse abraçar São Paulo inteira daqui", disse ela, emocionada. O dia transcorreu em um clima de alegria e descobertas. Helena mostrou cada canto do apartamento a Dona Isolda, que reagia com genuíno entusiasmo a cada detalhe. Durante o almoço, preparado com esmero por Zulmira, a conversa fluiu naturalmente. Dona Isolda contava histórias de suas viagens, enchendo a sala de jantar com risos e admiração. Foi então que o telefone de Helena tocou. Era Gustavo. "Helena, desculpe incomodar no fim de semana, mas surgiram algumas questões que precisamos discutir urgentemente", disse ele, sua voz tensa. "Gustavo, hoje não é um bom dia, estou com visitas e..." "É sobre o projeto na Amazônia", interrompeu ele. "E há mais. Chegaram alguns documentos. Bem, acho melhor conversarmos pessoalmente."
Helena suspirou, sentindo o peso de suas responsabilidades. Está bem, vou até aí mais tarde. Ao desligar, ela notou o olhar preocupado de Dona Isolda. Está tudo bem, minha querida? Perguntou a idosa. Helena forçou um sorriso. Sim, apenas alguns assuntos do trabalho. Nada com que se preocupar. Mas Dona Isolda não parecia convencida. Helena, lembre-se do que conversamos. A vida não é só trabalho. Não deixe que as preocupações do mundo corporativo ofusquem os momentos preciosos. As palavras da idosa tocaram Helena profundamente. Ela assentiu, determinada a não deixar que as pressões do trabalho arruinassem esse dia especial. À noite, após se certificar de que Dona Isolda estava confortavelmente instalada, Helena dirigiu-se ao escritório. O prédio estava praticamente vazio, exceto por algumas luzes acesas no andar da diretoria. Gustavo a esperava em sua sala, uma pilha de documentos sobre a mesa. Helena, obrigado por vir, disse ele, seu rosto uma máscara de preocupação. Temos um problema. Ele começou a explicar sobre discrepâncias encontradas nos contratos do projeto de reflorestamento na Amazônia. Mas o que realmente chamou a atenção de Helena foram os outros documentos que Gustavo lhe mostrou. Estes chegaram hoje de uma fonte anônima, explicou ele, passando-lhe uma pasta. Helena abriu a pasta e sentiu seu coração falhar uma batida. Eram fotos antigas, algumas datando de décadas atrás. Em uma delas, reconheceu seus pais, muito mais jovens. E ao lado deles, não pode ser, murmurou Helena, incrédula. Na foto, sorrindo ao lado de Augusto e Elisa Albuquerque, estava uma mulher que ela reconheceria em qualquer lugar, mais jovem, com cabelos escuros, mas inconfundível. Era Dona Isolda. Helena, disse Gustavo, sua voz grave, há mais. Encontramos registros de transações financeiras suspeitas, ligando essa mulher a um antigo caso de fraude corporativa. Um caso que, aparentemente, envolveu seus pais. Helena sentiu o mundo girar. Como era possível? Dona Isolda, a doce senhora que havia trazido tanta luz à sua vida, de alguma forma estava conectada ao seu passado, a seus pais, a um possível escândalo? Isso não faz sentido, disse ela, mais para si mesma do que para Gustavo. Deve haver algum engano. Gustavo colocou uma mão em seu ombro num gesto incomum de conforto. Helena, sei que isso é difícil, mas precisamos investigar. Se há algo comprometedor no passado dessa mulher, algo que possa afetar a empresa ou sua reputação. Helena se afastou, sentindo-se subitamente sufocada. Não, Gustavo, não vamos tirar conclusões precipitadas. Eu preciso conversar com ela primeiro. Saindo apressadamente do escritório, Helena sentiu como se o chão tivesse sido tirado de seus pés. As perguntas se acumulavam em sua mente. Quem realmente era Dona Isolda? Qual era sua conexão com seus pais? E por que, depois de todos esses anos, esses segredos estavam vindo à tona agora? Enquanto dirigia de volta para casa, Helena sabia que estava prestes a mergulhar em águas profundas e desconhecidas. O vínculo que havia formado com Dona Isolda seria forte o suficiente para suportar as revelações que estavam por vir? E que outros segredos do passado ainda aguardavam para serem descobertos? Com o coração pesado e a mente em turbilhão, Helena se preparava para uma conversa que poderia mudar tudo. O que começara como um gesto de compaixão e busca por conexão, agora ameaçava desencadear uma tempestade que poderia abalar os alicerces de sua vida e de seu império empresarial. Helena passou a noite em claro, os pensamentos girando como um carrossel frenético. As fotos, as acusações veladas de Gustavo, tudo se misturava em sua mente, criando um mosaico confuso e perturbador. Quando os primeiros raios de sol finalmente romperam o horizonte, ela já estava de pé, determinada a confrontar Dona Isolda e descobrir a verdade. Encontrou a idosa na varanda, apreciando o nascer do sol com uma xícara de chá nas mãos. Por um momento, Helena hesitou. A cena era tão serena, tão diferente do tumulto em seu interior. Bom dia, minha querida, disse Dona Isolda, virando-se com um sorriso caloroso. Mas seu sorriso desvaneceu ao ver a expressão no rosto de Helena. O que houve? Você parece ter passado a noite em claro. Helena respirou fundo, reunindo coragem. Dona Isolda, precisamos conversar. Há algo que a senhora precisa ver.
Com mãos trêmulas, Helena tirou as fotos da pasta e as estendeu para a idosa. Dona Isolda as pegou, seus olhos azuis se arregalando em reconhecimento. "Oh, céus!" murmurou ela, sua voz quase um sussurro. "Nunca pensei que veria essas fotos novamente." "Então é verdade?" perguntou Helena, sua voz embargada. "A senhora conhecia meus pais?" Dona Isolda assentiu lentamente, colocando as fotos sobre a mesa. "Sim, Helena, eu conhecia seus pais. Na verdade, eu os conhecia muito bem." Helena sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. "Por que nunca me contou? Por que fingiu não me conhecer quando nos encontramos no asilo?" A idosa suspirou profundamente, seus olhos cheios de uma tristeza antiga. "Minha querida, há tantas coisas que você não sabe, tantas coisas que eu jurei nunca revelar, mas agora vejo que o passado sempre encontra uma forma de nos alcançar." Helena se sentou, sentindo-se subitamente exausta. "Por favor, Dona Isolda, preciso saber a verdade. Toda ela." Dona Isolda assentiu, seus olhos perdidos em lembranças distantes. "Tudo começou há quase 30 anos. Eu trabalhava como consultora financeira e fui contratada por seu pai, Augusto, para ajudar em alguns projetos especiais da empresa." À medida que Dona Isolda falava, uma história complexa e surpreendente começou a se desenrolar. Ela contou sobre como Augusto Albuquerque, o pai de Helena, estava envolvido em negociações delicadas com empresas estrangeiras, buscando expandir o Império Albuquerque para novos mercados. Seu pai era um visionário, Helena. Ele via oportunidades onde outros viam apenas riscos. Mas nem todas as suas decisões foram ortodoxas. Helena ouvia atônita, enquanto Dona Isolda revelava detalhes de transações financeiras complexas, algumas beirando a ilegalidade. A idosa falava de contas offshore, de acordos feitos nas sombras, de dinheiro movimentado através de uma rede intrincada de empresas de fachada. "Eu ajudei seu pai a navegar por essas águas turbulentas", admitiu Dona Isolda, seu rosto uma máscara de arrependimento. "Na época, eu acreditava que estávamos fazendo o necessário para garantir o futuro da empresa. Mas as coisas saíram do controle." Helena sentiu uma onda de náusea. "E minha mãe, ela sabia de tudo isso?" Dona Isolda balançou a cabeça. Elisa suspeitava, mas Augusto sempre a manteve à margem dos detalhes. Ele queria protegê-la. A história continuou a se desenrolar, revelando um passado muito mais complexo do que Helena jamais imaginara. Dona Isolda falou sobre como, eventualmente, as autoridades começaram a suspeitar das atividades da Albuquerque Enterprises. "Foi quando tudo começou a desmoronar", disse a idosa, sua voz trêmula. "Seu pai estava desesperado para encobrir as evidências. E então..." Helena sentiu um frio na espinha. "E então o quê?" Dona Isolda fechou os olhos, como se a memória fosse dolorosa demais para suportar. "O acidente de helicóptero, Helena, não foi um acidente. O mundo pareceu parar por um momento." Helena sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O que você está dizendo?" "Seu pai planejou tudo", continuou Dona Isolda, lágrimas agora correndo livremente por seu rosto enrugado. "Ele pretendia forjar sua própria morte e a de Elisa, escapar com o dinheiro que havia escondido no exterior. Mas algo deu errado. O piloto, ele não deveria estar no helicóptero naquele dia." Helena se levantou abruptamente, incapaz de processar o que estava ouvindo. "Não, isso não pode ser verdade. Meus pais morreram naquele acidente. Eu vi os corpos. Os corpos estavam irreconhecíveis, Helena", interrompeu Dona Isolda gentilmente. "Foi por isso que o plano funcionou parcialmente. O mundo acreditou que Augusto e Elisa haviam morrido, mas a verdade é que apenas Elisa estava no helicóptero naquele dia. Seu pai conseguiu escapar." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena sentia como se cada palavra de Dona Isolda fosse um golpe, despedaçando tudo o que ela acreditava saber sobre sua vida, sua família, seu legado. "Por que está me contando isso agora?" perguntou Helena, sua voz mal passando de um sussurro. Dona Isolda se levantou, aproximando-se de Helena com passos vacilantes. "Porque você merece saber a verdade, minha querida. E porque seu pai está vivo." E ele voltou.
Naquele momento, como se convocado pelas palavras de Dona Isolda, o interfone do apartamento tocou. A voz do porteiro soou tensa e confusa. Senhorita Helena, há um homem aqui embaixo. Ele diz que é Augusto Albuquerque, seu pai. Helena sentiu o mundo girar. As revelações, as mentiras, as décadas de segredos, tudo convergindo para este momento. Enquanto se dirigia para a porta, suas pernas mal a sustentando, ela sabia que estava prestes a enfrentar não apenas seu passado, mas um futuro que nunca imaginou possível. O elevador zuniu, anunciando a chegada de um visitante que, até momentos atrás, ela acreditava estar morto há mais de 2 décadas. Helena respirou fundo, preparando-se para um encontro que mudaria o curso de sua vida para sempre. O som do elevador chegando ao andar de cobertura ecoou pelo apartamento, fazendo o coração de Helena bater ainda mais rápido. Ela trocou um olhar rápido com Dona Isolda, que assentiu encorajadoramente, antes de se dirigir à porta. Com a mão trêmula, Helena girou a maçaneta. A porta se abriu, revelando uma figura que, mesmo após 2 décadas, ela reconheceria em qualquer lugar. Augusto Albuquerque estava diante dela, vivo e respirando. Seu cabelo, antes negro como o de Helena, agora estava grisalho. Rugas profundas marcavam seu rosto, testemunhas silenciosas dos anos que passaram. Mas os olhos eram os mesmos que Helena lembrava de sua infância, intensos e penetrantes. Helena, disse ele, sua voz rouca de emoção. Minha filha. Por um momento, o tempo pareceu congelar. Helena sentiu uma avalanche de emoções. Choque, raiva, confusão e uma saudade que ela não sabia que ainda existia. Pai? Ela sussurrou, sua voz mal audível. Antes que qualquer um dos dois pudesse dizer mais alguma coisa, Zulmira apareceu no corredor, atraída pelo som de vozes. Ao ver Augusto, a governanta soltou um grito abafado, levando as mãos à boca em choque. Senhor Augusto? Exclamou ela, os olhos arregalados de incredulidade. Augusto ofereceu um sorriso cansado. Olá, Zulmira. Quanto tempo? A cena surreal foi interrompida por Dona Isolda, que se aproximou calmamente. Augusto, acho que devemos entrar e conversar. Há muito a ser explicado. Helena, ainda atordoada, deu um passo para o lado, permitindo que seu pai, um homem que ela acreditava estar morto há 23 anos, entrasse em seu apartamento. Na sala de estar, um silêncio tenso se instalou. Helena observava seu pai, buscando nele traços do homem que lembrava de sua infância. Augusto, por sua vez, olhava ao redor, absorvendo os detalhes do lar de sua filha, uma vida inteira da qual ele não fez parte. Por que agora? Helena finalmente quebrou o silêncio, sua voz trêmula de emoção contida. Por que depois de todo esse tempo? Augusto suspirou profundamente, parecendo envelhecer mais alguns anos naquele instante. Helena, eu cometi erros terríveis, erros pelos quais venho pagando há décadas. Mas agora, as coisas mudaram. Estou em perigo e você também pode estar. Perigo? Helena franziu o senho. Do que está falando? Augusto lançou um olhar significativo para Dona Isolda antes de continuar. As pessoas com quem eu fiz negócios no passado, elas descobriram que estou vivo e agora querem acertar as contas. Dona Isolda interveio, sua voz calma, mas firme. Helena, lembra-se das transações que mencionei. Algumas delas envolviam pessoas muito poderosas e perigosas. Seu pai, bem, ele os traiu. Helena sentiu a cabeça girar com todas essas novas informações. Então, todo esse tempo, você esteve se escondendo? Augusto assentiu lentamente. Eu assumi uma nova identidade, mudei-me para o exterior. Passei anos tentando consertar os erros do passado, tentando encontrar uma maneira de voltar para você sem colocá-la em risco. E minha mãe? Helena perguntou, sua voz embargada. Ela realmente... A dor nos olhos de Augusto era palpável. Sim, Elisa, sua mãe morreu naquele dia. Foi o maior erro da minha vida, algo que nunca me perdoarei. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de décadas de segredos e arrependimentos. Helena sentiu lágrimas quentes escorrendo por suas bochechas, uma mistura de luto renovado por sua mãe e uma raiva crescente pelo homem à sua frente. Como ousa? Ela finalmente explodiu.
Como ousa aparecer assim depois de todo esse tempo e esperar... O quê? Que eu o receba de braços abertos? Augusto baixou a cabeça, aceitando a fúria de sua filha. Não espero seu perdão, Helena. Sei que não o mereço. Estou aqui para tentar protegê-la. Foi então que Dona Isolda se manifestou novamente. Helena a mais. As pessoas que estão atrás de seu pai, elas não estão apenas interessadas nele. Elas querem algo que está na posse da Albuquerque Enterprises. Helena se virou bruscamente para a idosa. O quê? Do que está falando? Um projeto secreto, explicou Augusto. Algo que desenvolvi anos atrás antes do acidente. Está escondido nos arquivos mais antigos da empresa, protegido por camadas de segurança e desinformação. Que tipo de projeto? Perguntou Helena, sua curiosidade profissional momentaneamente superando sua turbulência emocional. Augusto hesitou, trocando olhares com Dona Isolda. É melhor que você não saiba todos os detalhes ainda. Mas acredite, se cair nas mãos erradas pode ser catastrófico. Nesse momento, o celular de Helena tocou, fazendo todos saltarem. Era Gustavo. Helena! A voz do vice-presidente soava urgente. Precisamos conversar. Houve uma invasão no sistema da empresa. Alguém está tentando acessar os arquivos mais antigos. O sangue de Helena gelou. Ela olhou para seu pai, que parecia ter envelhecido mais 10 anos nos últimos minutos. Começou, disse Augusto, sua voz quase um sussurro. Eles estão aqui. Helena desligou o telefone, sua mente trabalhando freneticamente para processar tudo o que estava acontecendo. Em questão de horas, seu mundo havia virado de cabeça para baixo. Seu pai, supostamente morto, estava vivo. Segredos do passado ameaçavam não apenas sua empresa, mas potencialmente muito mais. Olhando para as 3 pessoas na sala, seu pai ressuscitado, Dona Isolda com seus segredos e a fiel Zulmira, que parecia tão perdida quanto ela, Helena sabia que estava no epicentro de algo muito maior do que poderia ter imaginado. Certo, ela disse, sua voz encontrando uma firmeza que ela não sabia que possuía. Acho que é hora de vocês me contarem tudo, absolutamente tudo, porque parece que não temos muito tempo. Enquanto Augusto e Dona Isolda se preparavam para revelar décadas de segredos, Helena se perguntava como sua busca por conexão e família havia se transformado em um emaranhado de conspirações e perigos. Mas uma coisa era certa, ela enfrentaria o que viesse, determinada a proteger não apenas seu legado, mas também a verdade, não importa o quão dolorosa ela pudesse ser. O escritório de Helena na cobertura, antes um santuário de ordem e controle, agora parecia pequeno demais para conter as revelações que estavam prestes a ser compartilhadas. Augusto, Dona Isolda e Helena se sentaram, formando um triângulo tenso de segredos e expectativas. Zulmira, relutante em deixar a família neste momento crucial, permaneceu de pé perto da porta, uma presença silenciosa e reconfortante. Augusto começou, sua voz carregada de anos de culpa e arrependimento. O projeto que mencionei é chamado Projeto Fênix. Começou como uma iniciativa de energia limpa, algo que poderia revolucionar o setor energético mundial. Helena franziu o senho. Energia limpa? Mas por que isso seria tão perigoso? Dona Isolda interveio, sua voz calma, mas séria. Por que, minha querida? O projeto Fênix evoluiu para algo muito além de simples energia limpa. Tornou-se uma tecnologia capaz de manipular campos eletromagnéticos em larga escala. Imagine, continuou Augusto, poder controlar o clima, redirecionar furacões, criar ou dissipar tempestades. Em mãos erradas, essa tecnologia poderia ser usada como uma arma de destruição em massa. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. E isso está escondido nos arquivos da empresa? Como é possível que eu nunca tenha ouvido falar disso? Porque eu enterrei profundamente, explicou Augusto. Usei camadas e mais camadas de criptografia, falsos arquivos, pistas falsas. Nem mesmo os membros mais antigos do conselho sabem da existência real do Projeto Fênix. Dona Isolda pegou a mão de Helena gentilmente. Foi por isso que seu pai encenou sua própria morte. Quando percebeu o perigo real do projeto, ele decidiu desaparecer.
levando consigo a chave final para acessar os arquivos do Projeto Fênix. Helena se levantou abruptamente, caminhando até a janela. A cidade lá embaixo continuava sua rotina, alheia ao drama que se desenrolava naquele apartamento. Então, durante todos esses anos, enquanto eu reconstruía a empresa, lidava com a perda, você estava... o quê? Se escondendo? A dor na voz de Augusto era palpável. Eu estava tentando consertar meus erros, Helena. Viajei o mundo, usando recursos escondidos para financiar pesquisas que pudessem neutralizar os efeitos potencialmente catastróficos do Projeto Fênix. E agora? Perguntou Helena, virando-se para encarar seu pai. Por que voltar agora? Porque eles estão perto, respondeu Augusto, sua voz baixa e urgente. Um consórcio de indivíduos poderosos descobriu a existência do Projeto Fênix. Eles têm recursos, influência e nenhum escrúpulo. E agora estão atrás de mim e de você. Como que para confirmar suas palavras, o celular de Helena tocou novamente. Era Camila, sua assistente. Doutora Helena, a voz de Camila soava frenética. Há homens estranhos aqui no escritório. Eles estão exigindo acesso aos arquivos antigos. O senhor... Gustavo está tentando lidar com a situação, mas... Helena sentiu o sangue gelar. Camila, escute com atenção. Saia daí agora. Não confie em ninguém, nem mesmo no Gustavo. Vou entrar em contato em breve. Desligando o telefone, Helena encarou os presentes na sala. Eles estão na empresa. Precisamos agir rápido. Augusto se levantou, uma nova energia em seus movimentos. Helena, precisamos recuperar a chave final do Projeto Fênix. Está escondida em um lugar que só você pode acessar. Eu? Helena perguntou confusa. Mas como? Dona Isolda sorriu tristemente. Seu pai era mais esperto do que imaginávamos, querida. Ele escondeu a chave no único lugar que sabia que estaria seguro. Com você. Augusto assentiu. No dia do... acidente, eu deixei algo para você. Um colar com um pingente em forma de fênix. Você ainda o tem? Helena levou a mão instintivamente ao pescoço, onde o colar repousava há mais de 2 décadas. Sim, eu nunca o tiro. Esse pingente, explicou Augusto, contém um microchip com a chave final para acessar o Projeto Fênix. É a última peça do quebra-cabeça que eles precisam. A mente de Helena girava com as implicações. Todo esse tempo, ela carregara consigo não apenas uma lembrança de seus pais, mas também a chave para algo potencialmente catastrófico. O que fazemos agora? Perguntou ela, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Augusto trocou um olhar com Dona Isolda antes de responder. Precisamos recuperar os arquivos do Projeto Fênix antes deles. E então, precisamos destruí-los. Destruir? Helena exclamou. Mas, e todo o potencial para o bem? A energia limpa que você mencionou? Dona Isolda interveio suavemente. Helena, querida, às vezes o preço do progresso é alto demais, o risco é grande demais. Nesse momento, o interfone do apartamento tocou novamente. A voz do porteiro soava tensa. Senhorita Helena, há homens aqui embaixo. Eles dizem que são da polícia, mas... Helena trocou olhares alarmados com os outros. Não deixe ninguém subir, ela ordenou ao porteiro. Augusto se moveu rapidamente em direção à porta. Precisamos sair daqui, agora. Helena sentiu a adrenalina correr por suas veias. Em questão de horas, sua vida havia se transformado em um thriller de espionagem. Ela olhou para Dona Isolda, que assentiu encorajadoramente, e para Zulmira, cuja lealdade era evidente em seus olhos preocupados. Certo, disse Helena, sua voz encontrando uma determinação que ela não sabia que possuía. Vamos fazer isso. Enquanto o grupo se preparava para uma fuga improvisada, Helena não pôde deixar de pensar em como sua busca por conexão familiar havia se transformado em uma corrida contra o tempo para salvar não apenas sua empresa, mas potencialmente o mundo inteiro. Com o coração acelerado e a mente em turbilhão, Helena se preparava para mergulhar em um mundo de segredos, perigos e revelações que mudariam para sempre o curso de sua vida. O som de passos pesados, ecoando pela escadaria do prédio, serviu como um alarme urgente para o grupo reunido no apartamento de Helena. Não havia tempo a perder. Por aqui, Helena comandou, guiando todos para uma porta discreta próxima à cozinha.
Há uma escada de serviço que leva à garagem. Augusto lançou um olhar admirado para a filha. Você pensou em tudo, não é? Aprendi a sempre ter um plano B, Helena respondeu, um leve tom de amargura em sua voz. Enquanto desciam apressadamente os degraus, Zulmira, ofegante, perguntou: E agora, para onde vamos? Foi Dona Isolda quem respondeu, sua voz surpreendentemente firme para alguém de sua idade. Conheço um lugar. Um refúgio que usei há muitos anos quando as coisas ficaram complicadas. Helena queria fazer mais perguntas, mas o som de vozes exaltadas vindo do andar superior os fez acelerar o passo. Ao chegarem à garagem, ela rapidamente se dirigiu a um carro discreto, diferente de sua limusine habitual. Entrem, ordenou, ligando o motor assim que todos estavam a bordo. As ruas de São Paulo passavam em um borrão, enquanto Helena dirigia, seguindo as instruções sussurradas de Dona Isolda. Augusto, no banco do passageiro, mantinha-se vigilante, seus olhos varrendo constantemente os retrovisores. Acho que os despistamos, ele murmurou após alguns minutos de tensão. Helena soltou um suspiro que não sabia estar segurando. Alguém pode me explicar exatamente o que está acontecendo? Quem são essas pessoas atrás de nós? Dona Isolda, sentada atrás com Zulmira, inclinou-se para a frente. É um grupo conhecido como o Consórcio, uma aliança de indivíduos poderosos, políticos corruptos, empresários sem escrúpulos, até mesmo alguns líderes de organizações criminosas. E eles querem o Projeto Fênix, completou Augusto, seu rosto uma máscara de preocupação. Com essa tecnologia, eles poderiam controlar não apenas o clima, mas nações inteiras. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Mas como eles descobriram sobre o projeto depois de tanto tempo? Um silêncio pesado caiu sobre o carro. Foi Augusto quem finalmente o quebrou, sua voz carregada de culpa. Porque eu cometi um erro. Tentei negociar com eles. O quê? Helena quase perdeu o controle do carro, chocada com a revelação. Augusto baixou a cabeça. Eu pensei que poderia usar seus recursos para finalizar a pesquisa, para transformar o Projeto Fênix em algo benéfico, mas subestimei sua ganância e ambição. Dona Isolda colocou uma mão reconfortante no ombro de Helena. Seu pai tinha boas intenções, querida, mas às vezes o caminho para o inferno é pavimentado com elas. Helena respirou fundo, tentando processar tudo. E agora? Qual é o plano? Primeiro, disse Dona Isolda, vamos para o refúgio. Lá poderemos reagrupar e planejar nosso próximo passo. Seguindo as instruções da idosa, Helena dirigiu para as aforas da cidade, entrando em uma estrada secundária que serpenteava por uma área arborizada. Após quase 1 hora de viagem, chegaram a uma pequena propriedade, escondida entre as árvores. Bem-vindos à Casa das Garças, anunciou Dona Isolda com um leve sorriso. A casa, uma construção modesta mas charmosa, parecia saída de um conto de fadas. Um pequeno lago cercado por salgueiros completava a cena idílica. Enquanto todos saíam do carro, esticando os músculos tensos, Helena não pôde deixar de sentir uma pontada de admiração. Como você manteve este lugar em segredo por tanto tempo? Dona Isolda sorriu misteriosamente. Uma mulher precisa ter seus segredos, minha querida. Vamos entrar. Temos muito o que discutir. No interior acolhedor da casa, o grupo se reuniu na sala de estar. Helena, incapaz de conter sua curiosidade e frustração, virou-se para seu pai. Agora que estamos seguros, quero toda a verdade. Sem mais segredos, sem mais meias palavras. O que exatamente é o Projeto Fênix e por que é tão perigoso? Augusto trocou um olhar com Dona Isolda antes de responder. O Projeto Fênix começou como uma pesquisa sobre manipulação climática em pequena escala. A ideia era criar uma tecnologia capaz de gerar chuva em regiões áridas, dissipar tempestades perigosas, essencialmente dar à humanidade algum controle sobre as forças da natureza. Mas, continuou ele, sua voz ficando mais grave, descobrimos que o potencial ia muito além. Com os avanços que fizemos, seria possível alterar padrões climáticos globais, criar ou destruir ecossistemas inteiros. Em essência, quem controla o Projeto Fênix controla o clima do planeta. Helena sentiu o peso dessa revelação, e agora esse consórcio quer usar isso como uma arma. Dona Isolda assentiu solenemente. Imagine, Helena.
Eles poderiam criar secas devastadoras em países inimigos, inundar cidades inteiras, ou ameaçar nações com desastres naturais se não cumprissem suas exigências. Um silêncio pesado caiu sobre a sala, quebrado apenas pelo suave tic-tac de um relógio antigo. Helena levou a mão ao pingente em seu pescoço, agora consciente do poder que carregava consigo há tantos anos. "Então, o que fazemos agora?" perguntou ela, olhando para cada rosto na sala. Augusto se levantou, uma nova determinação em seus olhos. "Precisamos recuperar os arquivos do projeto Fênix da Albuquerque Enterprises e destruí-los de uma vez por todas. É a única maneira de garantir que essa tecnologia nunca caia em mãos erradas." Helena franziu o senho. "Mas e todo o potencial para o bem? Não poderíamos usar isso para combater as mudanças climáticas, ajudar regiões afetadas por secas?" Dona Isolda pegou a mão de Helena gentilmente. "Às vezes, querida, o preço do poder é alto demais. Algumas coisas são melhores deixadas nas mãos da natureza." Nesse momento, o celular de Helena vibrou. Era uma mensagem de Camila. Situação crítica na empresa. Gustavo agindo estranho. "Preciso de ajuda." Helena mostrou a mensagem aos outros, seu coração acelerando novamente. "Parece que não temos muito tempo." Augusto assentiu gravemente. "Precisamos agir agora. Helena, você é a única que pode acessar os arquivos mais protegidos da empresa. Vamos precisar de você para entrar lá." "Mas como?" perguntou Helena. "O prédio deve estar cercado àquela altura." Foi então que Zulmira, que havia permanecido em silêncio até aquele momento, deu um passo à frente. "Eu conheço uma forma de entrar sem sermos vistos. Há uma passagem antiga, dos tempos em que o prédio foi construído. Poucos sabem sobre ela." Todos olharam surpresos para a governanta, que sorriu timidamente. "Trabalho para a família há décadas. Aprendi alguns segredos ao longo dos anos." Helena sentiu uma onda de determinação percorrer seu corpo. Olhando para o grupo inusitado reunido ali, seu pai ressuscitado, uma idosa cheia de segredos, sua fiel governanta e ela mesma, uma executiva transformada em fugitiva, ela sabia que estavam prestes a embarcar em uma missão perigosa. "Certo", disse ela, sua voz firme. "Vamos fazer isso. Vamos salvar a empresa e, quem sabe, o mundo." Enquanto o grupo começava a traçar seus planos, Helena não pôde deixar de pensar em como sua vida havia mudado drasticamente em questão de dias. De uma executiva solitária em busca de conexão, ela agora se via no centro de uma trama digna dos melhores thrillers de espionagem. O que eles não sabiam era que, enquanto planejavam seu próximo movimento, forças poderosas já estavam em ação, preparando armadilhas e reviravoltas que testariam não apenas sua coragem, mas também os laços recém-formados entre eles. A noite caía sobre São Paulo quando o grupo deixou a Casa das Garças, a tensão palpável no ar enquanto se dirigiam de volta ao coração da metrópole. Helena, ao volante, sentia o peso da responsabilidade em seus ombros. Ao seu lado, Augusto permanecia vigilante, seus olhos experientes varrendo as ruas em busca de qualquer sinal de perigo. "Vire à esquerda aqui", instruiu Zulmira do banco de trás. "Há uma entrada para o estacionamento subterrâneo que poucos conhecem." Helena obedeceu, guiando o carro por ruelas estreitas até chegarem a uma garagem aparentemente abandonada. Conforme adentravam o local escuro, luzes automáticas se acenderam, revelando um elevador antigo. "Este elevador nos levará diretamente ao subsolo do prédio da Albuquerque Enterprises", explicou Zulmira. "Foi construído durante a expansão da empresa nos anos 80, mas caiu no esquecimento." Augusto lançou um olhar admirado para a governanta. "Zulmira, você nunca deixa de me surpreender." O grupo entrou no elevador, o metal rangendo levemente sob seus pés. À medida que subiam, Helena sentiu seu coração acelerar. Estava prestes a invadir sua própria empresa, algo que jamais imaginara fazer. Ao chegarem ao subsolo, foram recebidos por corredores empoeirados e mal iluminados. Helena ativou a lanterna de seu celular, revelando caixas antigas e equipamentos obsoletos. "Por aqui", sussurrou ela, guiando-os em direção a uma porta de serviço. "Isso nos levará aos andares superiores." Conforme subiam as escadas, o som de vozes e movimentação ficava mais forte.
Chegando ao andar da presidência, Helena fez sinal para que todos parassem. Ouçam, disse ela em voz baixa. Há alguém no meu escritório. Aproximando-se cautelosamente da porta entreaberta, o grupo pôde ouvir uma conversa acalorada. Onde estão os arquivos? Exigia uma voz masculina desconhecida. Já disse, não tenho acesso a eles, respondeu uma voz que Helena reconheceu imediatamente como sendo de Gustavo. Não minta para mim, rosnou o primeiro homem. Sabemos que você é o vice-presidente. Deve ter algum tipo de acesso. Helena trocou olhares preocupados com seu pai. Estava claro que o consórcio já havia infiltrado a empresa. Precisamos agir rápido, sussurrou Augusto. Helena, você consegue acessar o sistema daqui? Ela assentiu apontando para um terminal de computador próximo. Posso tentar, mas precisarei de alguns minutos. Nós daremos cobertura, disse Dona Isolda, surpreendendo a todos com sua determinação. Zulmira e eu podemos criar uma distração. Antes que alguém pudesse protestar, as duas mulheres mais velhas se afastaram, cochichando entre si. Helena, ainda atônita com a coragem delas, voltou-se para o computador. Seus dedos voavam sobre o teclado, enquanto ela navegava pelos sistemas de segurança da empresa. Anos de gerenciamento da Albuquerque Enterprises haviam lhe dado um conhecimento íntimo de suas defesas digitais. Estou quase lá, murmurou ela, mais para si mesma do que para Augusto, que montava guarda ao seu lado. Subitamente, um alarme de incêndio ecoou pelo prédio. Gritos e sons de correria vieram do escritório próximo. Brilhante, sorriu Augusto. Dona Isolda e Zulmira nos compraram há algum tempo. Aproveitando a confusão, Helena finalmente acessou os arquivos secretos. Uma tela de criptografia apareceu, exigindo uma chave final. É agora, disse ela, removendo o pingente de fênix de seu pescoço. Com cuidado, ela o inseriu em uma entrada USB escondida na lateral do computador. A tela piscou, códigos e símbolos dançando freneticamente, até que, finalmente, uma pasta intitulada Projeto Fênix apareceu. Conseguimos, exclamou Helena, mal contendo sua excitação. Mas sua vitória foi curta. Antes que pudessem fazer qualquer coisa, a porta do escritório se abriu violentamente. Gustavo entrou, seguido por dois homens de aparência ameaçadora. Helena! Exclamou Gustavo surpreso. Então seus olhos pousaram em Augusto e sua expressão mudou para uma de choque absoluto. Senhor Albuquerque, mas como? Um dos homens, no entanto, não parecia surpreso. Então o velho finalmente saiu da toca, disse ele, um sorriso frio se formando em seus lábios. Obrigado por nos poupar o trabalho de procurá-lo. Helena se colocou protetivamente na frente do computador. Quem são vocês? O que querem? O homem riu, um som sem humor. Somos representantes de pessoas muito poderosas, senhorita Albuquerque. Pessoas que têm um grande interesse no trabalho de seu pai. Gustavo, parecendo cada vez mais confuso, deu um passo à frente. Helena, do que eles estão falando? O que está acontecendo? Foi Augusto quem respondeu, sua voz carregada de pesar. Gustavo, lamento que tenha sido envolvido nisso. O projeto Fênix é algo que deveria ter permanecido enterrado. O segundo homem, até então silencioso, sacou uma arma. Chega de conversa. Entreguem os arquivos agora, ou as coisas ficarão desagradáveis. O tempo pareceu congelar. Helena olhou para seu pai, para Gustavo, para os homens armados. Sua mente trabalhava freneticamente, buscando uma saída. Foi então que uma voz familiar soou da porta. Eu não faria isso se fosse você. Todos se viraram para ver Dona Isolda de pé na entrada, segurando o que parecia ser um dispositivo eletrônico. Este pequeno aparelho, ela explicou calmamente, está conectado aos servidores principais da empresa. Com um toque, posso apagar tudo. Anos de dados, projetos, o projeto Fênix, tudo será perdido para sempre. Os homens armados hesitaram, claramente não esperando essa reviravolta. Helena, aproveitando o momento de distração, rapidamente iniciou o processo de exclusão dos arquivos do projeto Fênix. Não, gritou um dos homens avançando em sua direção. O caos se instalou. Gustavo, finalmente entendendo a gravidade da situação, tentou desarmar um dos invasores. Augusto se lançou para proteger Helena. Dona Isolda, com uma agilidade surpreendente para sua idade, bloqueou a porta, impedindo a entrada de mais pessoas.
Em meio à confusão, um tiro ecoou pela sala. Helena sentiu seu coração parar por um momento. Quando a poeira baixou, ela viu Gustavo caído no chão segurando o braço ensanguentado. "Chega!" bradou o líder dos invasores. "Última chance. Os arquivos agora ou o próximo tiro não será de aviso." Helena, tremendo mas determinada, olhou para a tela do computador. O processo de exclusão estava quase completo. Só mais alguns segundos. Naquele momento crucial, com vidas em jogo e o destino de um projeto potencialmente catastrófico, pendendo por um fio, Helena sabia que sua próxima decisão mudaria tudo. O peso do mundo parecia repousar em seus ombros, e ela se viu diante de uma escolha impossível. O tempo parecia ter desacelerado naquele escritório tenso da Albuquerque Enterprises. Helena, com os olhos fixos na tela do computador, viu a barra de progresso da exclusão dos arquivos chegar a 99%. Faltava apenas um segundo, um respiro, para que o projeto Fênix desaparecesse para sempre. Mas aquele segundo parecia uma eternidade. "Afaste-se do computador!" gritou o líder dos invasores, sua arma agora apontada diretamente para a cabeça de Helena. Foi nesse momento que Augusto deu um passo à frente, colocando-se entre sua filha e a arma. "Não!" ele exclamou. "Se quer atirar em alguém, atire em mim. Eu sou o responsável por tudo isso." O homem armado hesitou, claramente não esperando esse ato de autossacrifício. Esse momento de indecisão foi tudo o que Helena precisava. Com um movimento rápido, ela pressionou a tecla final, confirmando a exclusão completa dos arquivos. "Não!" rugiu o invasor, avançando em direção ao computador. Mas era tarde demais. A tela piscou exibindo uma mensagem. "Arquivos do projeto Fênix excluídos permanentemente." O caos se instalou na sala. O líder dos invasores, em um acesso de fúria, agarrou Augusto pelo colarinho. "Você tem ideia do que fez? Anos de trabalho, bilhões em potencial, tudo perdido." Foi então que uma voz firme e autoritária ecoou pela sala. "Polícia Federal." Todos parados. Um esquadrão de agentes fortemente armados invadiu o escritório, liderados por uma mulher de meia idade com um distintivo reluzente. Delegada Márcia Oliveira. Ela se apresentou, seus olhos perspicazes avaliando a cena. "Parece que chegamos bem a tempo." Os invasores, pegos de surpresa, não tiveram escolha senão se render. Enquanto eram algemados e levados, a delegada se aproximou de Helena e Augusto. "Senhorita Albuquerque", ela disse, um leve sorriso nos lábios. "Ou devo dizer, agentes Albuquerque." Helena piscou, confusa. "Como assim? Agentes?" Augusto suspirou profundamente, colocando uma mão no ombro da filha. "Helena, há algo que preciso lhe contar. Algo que deveria ter dito há muito tempo." A delegada Márcia assentiu, dando um passo atrás para dar privacidade ao pai e filha. "Depois que encenei minha morte", começou Augusto, sua voz carregada de emoção, "percebi o perigo real que o projeto Fênix representava. Não podia simplesmente desaparecer e deixar algo tão perigoso no mundo. Então fiz um acordo com a Polícia Federal." Helena sentia sua cabeça girar com essa nova revelação. "Um acordo? Eu me tornei um agente secreto", explicou Augusto. "Minha missão era monitorar e, eventualmente, neutralizar qualquer tentativa de ressuscitar o projeto Fênix. E parte desse acordo era preparar você." "Me preparar?" Helena repetiu incrédula. Augusto sorriu tristemente. "Todas aquelas lições de estratégia empresarial, os cursos de criptografia que insisti que você fizesse, até mesmo a escolha das pessoas ao seu redor, tudo fazia parte de um plano maior para proteger o segredo e, se necessário, destruí-lo." Helena sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Toda sua vida, suas conquistas, suas lutas, tudo tinha sido parte de um elaborado plano. "E Dona Isolda?" ela perguntou, sua voz trêmula. Como se convocada, a idosa se aproximou, seu rosto uma mistura de carinho e arrependimento. "Eu também sou uma agente, querida. Minha missão era me aproximar de você, ganhar sua confiança e, se necessário, ativar o protocolo final de destruição do projeto Fênix." Helena cambaleou, sentindo-se traída e manipulada. Então, nada foi real? Nossa conexão, nossos momentos juntas?
Dona Isolda pegou as mãos de Helena entre as suas. Oh, minha querida, os sentimentos eram reais, a conexão que formamos, o carinho que tenho por você, isso nunca foi fingimento. Augusto se aproximou, seus olhos implorando por compreensão. Helena, sei que é muito para processar, mas tudo o que fizemos foi para proteger você e o mundo dos perigos do projeto Fênix. Helena olhou ao redor, para Gustavo sendo atendido por paramédicos, para Zulmira, que observava tudo com uma mistura de alívio e preocupação, para a delegada Márcia, que coordenava a operação com eficiência. Tantas mentiras, tantos segredos. E ainda assim, vocês arriscaram tudo, ela disse lentamente, para me proteger e para fazer a coisa certa. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Helena. Anos de solidão, de dúvidas, de busca por conexão. Tudo culminando neste momento de verdade brutal e libertadora. A delegada Márcia se aproximou novamente. Senhorita Albuquerque, sei que é muito para absorver, mas precisamos de sua ajuda para finalizar esta operação. O consórcio ainda tem ramificações que precisamos desmantelar. Helena respirou fundo, sentindo o peso de suas responsabilidades, não apenas como CEO da Albuquerque Enterprises, mas agora como parte de algo muito maior. O que preciso fazer? Ela perguntou, sua voz encontrando uma nova determinação. Augusto e Dona Isolda trocaram olhares de orgulho e alívio. Primeiro, disse a delegada, precisamos garantir que todos os vestígios do projeto Fênix sejam realmente eliminados. Depois usaremos sua posição e influência para atrair os demais membros do consórcio. Helena assentiu, sua mente já trabalhando nas possibilidades. Posso convocar uma coletiva de imprensa, anunciar uma grande revelação sobre tecnologias revolucionárias. Isso certamente atrairá a atenção deles. Excelente, aprovou Márcia. Enquanto isso, montaremos uma operação para capturar os líderes do consórcio. Enquanto os detalhes do plano eram discutidos, Helena sentiu uma estranha mistura de emoções. Raiva pela manipulação, tristeza pelos anos perdidos, mas também uma crescente sensação de propósito e pertencimento. Olhando para seu pai e para Dona Isolda, ela percebeu que, apesar de tudo, havia encontrado a família e a conexão que tanto buscava. Não da maneira que esperava, certamente, mas talvez da maneira que precisava. Vamos fazer isso, ela disse, sua voz firme. Vamos acabar com isso de uma vez por todas. Os dias que se seguiram foram uma torrente de atividades frenéticas. Helena, agora plenamente ciente de seu papel tanto como CEO da Albuquerque Enterprises, quanto como peça-chave em uma operação de segurança nacional, navegava por um campo minado de responsabilidades e segredos. A coletiva de imprensa foi marcada para dali a uma semana, tempo suficiente para que a Polícia Federal, liderada pela implacável delegada Márcia, preparasse sua armadilha para o consórcio. Enquanto isso, Helena tinha que manter as aparências, continuando a gerir a empresa como se nada tivesse mudado. Em uma tarde particularmente tensa, Helena se encontrou sozinha em seu escritório com Gustavo, que havia recebido alta do hospital, seu braço ainda em uma tipóia. Helena, começou ele hesitante, eu sinto muito. Não fazia ideia do que estava realmente acontecendo. Ela o observou por um momento, ponderando suas próximas palavras. Gustavo, por anos você foi meu braço direito. Preciso saber. Posso confiar em você agora? O homem assentiu vigorosamente. Absolutamente. Estou com você, não importa o que aconteça. Helena sorriu levemente, sentindo um peso ser levantado de seus ombros. Ter um aliado confiável dentro da empresa seria crucial para os dias que viriam. Enquanto isso, Augusto e Dona Isolda trabalhavam incansavelmente nos bastidores, utilizando suas vastas redes de contatos para rastrear os movimentos do consórcio. Suas décadas de experiência como agentes secretos provaram-se inestimáveis. Uma noite, enquanto revisavam os planos para a coletiva de imprensa, Augusto se aproximou de Helena, seu rosto uma máscara de preocupação e arrependimento. Filha, ele começou, sua voz trêmula. Sei que te devo mais desculpas do que posso expressar. Passei anos me convencendo de que estava te protegendo, mas a verdade é que te privei de uma vida normal, de um pai. Helena sentiu um nó na garganta.
Apesar de toda a raiva e confusão dos últimos dias, ver seu pai tão vulnerável a tocou profundamente. Pai, ela respondeu suavemente, não vou dizer que foi fácil. Crescer sem você, acreditando que estava morto, foi doloroso. Mas entendo por que fez o que fez, e estou grata por estar aqui agora. Os dois se abraçaram, anos de separação e segredos finalmente começando a se dissipar. O dia da coletiva de imprensa amanheceu ensolarado, como se o próprio céu quisesse iluminar os eventos que estavam por vir. O saguão da Albuquerque Enterprises estava repleto de jornalistas executivos e, sem que a maioria soubesse, agentes disfarçados da Polícia Federal. Helena subiu ao palco, seu coração batendo forte, mas sua expressão serena e confiante. Atrás dela, uma enorme tela exibia o logo da empresa. Senhoras e senhores, ela começou, sua voz ecoando pelo microfone. Hoje estamos aqui para anunciar uma revolução no campo da tecnologia ambiental. Enquanto Helena discursava, detalhando vagamente uma tecnologia que prometia mudar o curso da natureza, agentes monitoravam atentamente as reações da plateia e as comunicações interceptadas. Foi então que aconteceu. Um homem na plateia se levantou abruptamente, seu rosto uma máscara de fúria. Isso é um blefe, ele gritou. Vocês destruíram o projeto Fênix. O caos se instalou. Agentes surgiram de todos os lados, cercando não apenas o homem que gritara, mas também vários outros indivíduos que tentavam fugir em meio à confusão. Helena, mantendo a calma, continuou no palco. Senhoras e senhores, peço que mantenham a calma. O que estão presenciando é o desmantelamento de uma organização criminosa que há anos ameaça a segurança nacional. A delegada Márcia subiu ao palco, seu distintivo reluzindo. Estão todos presos, ela anunciou, sua voz autoritária ecoando pelo salão. Nos minutos que se seguiram, os líderes do consórcio foram detidos um a um. Helena observava, uma mistura de alívio e apreensão em seu peito. Era o fim de uma era de segredos e ameaças, mas também o início de uma nova jornada. Quando a poeira baixou e os últimos detidos foram levados, Helena se viu cercada por sua nova e inusitada família. Augusto, Dona Isolda, Gustavo e Zulmira. Conseguimos, disse Augusto, um sorriso cansado, mas orgulhoso em seu rosto. Dona Isolda pegou a mão de Helena. Minha querida, você foi magnífica. Sua mãe estaria tão orgulhosa. A menção de sua mãe trouxe lágrimas aos olhos de Helena. Tantas perdas, tantos sacrifícios, mas também tantas novas conexões e descobertas. Enquanto os jornalistas clamavam por mais informações e os executivos da empresa buscavam respostas, Helena sabia que os próximos dias, semanas e meses seriam desafiadores. Haveria investigações, interrogatórios, reestruturações na empresa. Mas olhando para as pessoas ao seu redor, ela sentiu pela primeira vez em muito tempo que não estava sozinha. Tinha uma família, não convencional, certamente, mas uma família nonetheless. E agora? Perguntou Gustavo, ainda parecendo um pouco perdido em meio a tudo. Helena respirou fundo, um sorriso determinado se formando em seus lábios. Agora, reconstruímos, não apenas a empresa, mas nossas vidas. Juntos, enquanto o grupo deixava o palco, prontos para enfrentar as perguntas da imprensa e as consequências de suas ações, Helena sentiu uma sensação de propósito que há muito não experimentava. O projeto Fênix podia ter sido destruído, mas das suas cinzas, uma nova Helena havia renascido. O futuro era incerto, mas pela primeira vez em anos, ela o encarava não com medo ou solidão, mas com esperança e a força de uma família recém-descoberta ao seu lado. 6 meses se passaram desde a dramática coletiva de imprensa que expôs o consórcio e mudou para sempre o curso da Albuquerque Enterprises. O outono paulistano pintava a cidade com tons dourados, um reflexo apropriado das mudanças e transformações que Helena e sua recém-formada família haviam enfrentado. Em seu escritório, na cobertura da empresa, Helena observava a cidade pela janela, refletindo sobre os eventos tumultuosos que haviam redefinido sua vida. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Helena! A voz de Gustavo soou do outro lado da linha. A reunião do conselho está prestes a começar.
Está pronta? Ela sorriu, apreciando a lealdade e o apoio que Gustavo havia demonstrado nos últimos meses. Estou a caminho, respondeu, ajustando seu blazer antes de sair. No elevador, Helena encontrou Zulmira, que agora ocupava uma posição oficial na empresa como chefe de segurança interna. Seus anos de observação silenciosa e conhecimento dos segredos da família Albuquerque finalmente reconhecidos. Nervosa, senhorita? Perguntou Zulmira com um sorriso compreensivo. Helena respirou fundo. Um pouco, mas estou pronta. A sala de reuniões estava cheia quando Helena entrou. Rostos familiares e novos a encaravam com expectativa. Entre eles, Augusto, agora oficialmente reintegrado à empresa como consultor especial, e Dona Isolda, cuja experiência em finanças e estratégia havia se provado inestimável durante a reestruturação. Boa tarde a todos, começou Helena, sua voz firme e confiante. Hoje marca um novo capítulo na história da Albuquerque Enterprises. Nos últimos 6 meses, enfrentamos desafios que muitos considerariam insuperáveis. Escândalos, investigações, a quase perda da confiança pública, mas estamos aqui, mais fortes e mais unidos do que nunca. Ela fez uma pausa olhando para cada rosto na sala. O Projeto Fênix e tudo o que ele representava está no passado. Hoje apresento a vocês nossa nova direção, o Projeto Ágata. Um murmúrio de curiosidade percorreu a sala. Helena continuou, seu entusiasmo crescendo a cada palavra. O Projeto Ágata não busca controlar a natureza, mas sim trabalhar em harmonia com ela. Utilizando tecnologias sustentáveis e éticas, focamos na regeneração de ecossistemas, purificação de águas e ar e desenvolvimento de energias verdadeiramente limpas. Enquanto Helena detalhava os planos e projeções, ela notou o brilho de orgulho nos olhos de seu pai. Augusto, que uma vez sonhara em mudar o mundo através do poder e controle, agora via sua filha liderando um caminho de cura e restauração. Após a apresentação, que foi recebida com aprovação entusiástica do conselho, Helena se retirou para uma sala adjacente, acompanhada por sua família não convencional. Você foi incrível, querida, disse Dona Isolda, abraçando-a carinhosamente. Augusto se aproximou, colocando uma mão no ombro de Helena. Sua mãe estaria tão orgulhosa. Eu estou orgulhoso. Helena sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Obrigada, pai, por estar aqui agora. Gustavo, sempre prático, interrompeu o momento emocional. E quanto à imprensa? Eles vão querer saber mais sobre o Projeto Ágata. Helena sorriu, enxugando discretamente uma lágrima. Marque uma coletiva para a próxima semana. Desta vez sem surpresas dramáticas, espero. O grupo riu, a tensão dos últimos meses finalmente se dissipando. Mais tarde naquela noite, Helena reuniu todos em sua cobertura para um jantar de celebração. Enquanto Zulmira colocava os últimos toques na mesa, Helena se viu na varanda observando as luzes da cidade. Dona Isolda se juntou a ela, oferecendo uma taça de vinho. No que está pensando, minha querida? Helena aceitou a bebida, sorrindo suavemente. Em como a vida é imprevisível. Há um ano eu me sentia tão sozinha, tão desconectada. E agora você tem uma família, completou Dona Isolda. Não convencional, certamente, mas uma família nonetheless. Helena assentiu, sentindo uma onda de gratidão. Sabe, mesmo com todas as mentiras e segredos, não mudaria nada. Tudo nos trouxe até aqui. De dentro do apartamento, ouviram Augusto chamar. Vamos, o jantar está servido. As duas mulheres trocaram olhares cúmplices antes de se juntarem aos outros. À mesa, Helena olhou para cada rosto. Seu pai redimido e presente. Dona Isolda, uma mentora e figura materna que nunca esperou ter. Gustavo, um amigo leal forjado nas chamas da adversidade. E Zulmira, um pilar constante em sua vida. Levantando sua taça, Helena propôs um brinde. À família em todas as suas formas inesperadas. E ao futuro que construiremos juntos. O tilintar das taças ecoou pela sala, simbolizando não apenas o fim de uma jornada tumultuada, mas o início de uma nova era. Uma era de honestidade, propósito e, acima de tudo, conexão. Enquanto a noite avançava, preenchida com risadas, histórias e planos para o futuro, Helena refletiu sobre a incrível jornada que a levou até ali.
De uma executiva solitária buscando conexão, ela havia se transformado na líder de uma empresa revolucionária e, mais importante, no centro de uma família amorosa e unida. O projeto Fênix havia sido destruído, mas das suas cinzas algo muito mais precioso havia renascido: esperança, amor e um futuro brilhante, não apenas para Helena e sua família, mas para todos aqueles que seriam tocados pelo projeto Ágata. E assim, enquanto a cidade de São Paulo brilhava lá fora, uma promessa silenciosa era feita naquela sala. Uma promessa de permanecerem unidos, de enfrentarem qualquer desafio que o futuro pudesse trazer e de nunca mais permitirem que segredos ou solidão os separassem. O legado dos Albuquerque havia sido redefinido, não mais como uma história de poder e controle, mas como um testemunho do poder transformador do amor, da verdade e da família,